Bem-vindo a mais uma aula aqui do Super Acadêmico com o professor Fabiano. Eu espero que você esteja acompanhando aí as aulas de filosofia, sociologia, antropologia, comunicação, literatura também. Nos últimos vídeos também teve alguma coisa sobre os meus livros também que eu lancei recentemente. Eu estou aqui também para mostrar um deles, acabou de chegar, ainda está no plástico aqui, ó. Vejam que chega direitinho. Para quem gostar aí, se interessar por livros impressos, né, que tem a versão digital também lá, venda mais barato. Lá no Clube de Autores, eu vou aqui mostrar para vocês. Eu queria, antes de começar o nosso tema de hoje, mostrar aqui, né, Em Busca da Verdade 2, Bioética e Hipocrisia e Antipetismo, certo? Essa concepção de capa, na verdade, é de meu primo Rafael. Eu só fiz mudar alguma coisa em relação ao 1, né? Em Busca da Verdade 1, de vermelho para azul. E aqui eu queria ver para vocês aqui um pedacinho da introdução. Desde a nossa última incursão em busca da verdade, muitas coisas aconteceram que reforçaram as nossas crenças de então. E muitas outras se deram para pôr em dúvida aquelas crenças construídas. Um próprio refluxo epistemológico que nos serve à tentativa de falsear as descobertas, o que termina por muitas vezes a confirmar o que foi posto à prova pela evidência lógica e empírica. Então, no outro livro, né, que eu já falei um pouco sobre ele em outra aula, deve estar aí, né, você pode procurar aí no meu canal, tem lá falando sobre o Em Busca da Verdade 1, uma aula de filosofia. Eu falo do primeiro item lá sobre epistemologia, que é a questão de uma forma de pensar, né, sobre a própria reflexão científica ou filosófica, em que se busca como ter certeza daquilo que pensamos, se é verdadeiro ou não, né? Então, a necessidade que eu tive de escrever esse segundo livro veio muito disso, né, de questionamentos a partir de iniciados por aquele ali, questionamentos de outras naturezas. E no caso, né, dos três temas, né, bioética, hipocrisia e antipetismo, vem muito desse questionamento das verdades construídas, né, dentro da ciência, dentro da academia, que fazem com que a gente ponha em questão a nós mesmos, né, no caso, já que é uma busca da verdade minha, certo? Aí, com ela eu posso contribuir com os outros, né, que é mais ou menos como funciona a produção do conhecimento de uma maneira geral, né? A gente produz por questões burocráticas, né? Porque a gente precisa produzir e tal, para poder colocar em nossos currículos, mas a verdade é que vem muito da coisa pessoal, né? A pessoa que quer saber algo mais. Então, aqui na introdução eu falo, o que pode se notar cotidianamente é que há uma epidêmica despreocupação com a verdade, certo? Não falo de verdade no sentido epistemológico metafísico, que pode ser seriamente relativizado até certo limite para não se tornar uma outra forma de dogmatismo. Falo da despreocupação com os fatos que sustentam verdades do senso comum, e assim esse se torna fundamentado em ficções, ou como está na moda chamar, pós-verdades, certo? Então, o outro livro eu escrevi em 2013, né? Mas essa onda de pós-verdade se intensificou de 2014, 2015 para cá. Então, se você acompanha o canal e acompanha as notícias e é uma pessoa minimamente crítica, deve saber que eu estou falando de um momento em que coisas assim dadas como certas, tipo a Terra ser redonda, né, são colocadas em questões, né? São colocadas em questão, em dúvida, não por uma base epistemológica, científica, simplesmente porque se duvida, né? Eu vou duvidar porque eu acho que não está certo, e aí, a depender da eloquência que a pessoa que esteja falando tenha, né, aí convence muita gente de que pode ser colocada em dúvida coisas que deveriam ser tomadas como corretas, né, como certas, como inquestionáveis. Assim, no fundo é a base da filosofia esse questionamento, mas tem coisas que fica difícil, né, de colocar em questão apenas pelo prazer de achar que está certo e os outros errados. Mas eu acho que é muito do modo como o nosso mundo de hoje se fez, né? Então, as aulas, por exemplo, que eu falei sobre a indústria cultural e como ela se desenvolve
na nossa vida cotidiana fala um pouco disso, né? Então, cada um quer ser a estrela da sua própria vida, né? E aí nesse movimento de se apresentar para o mundo como sendo uma celebridade, como alguém de importância, às vezes através de informações falsas que se apresentam como verdadeiras, acaba causando essa distorção na noção do que é verdadeiro e do que é falso. Bom, tem mais algumas coisas interessantes aqui na introdução. Eu faço uma relação, né, que aí muitos podem discordar, mas eu faço uma relação entre o antipetismo e o movimento antissemita pré-Segunda Guerra Mundial, né? Então você encontra um grupo de culpados que você odia, né? Demoniza eles, e aí você tem um vilão para odiar e culpa todos os seus problemas. Mas bom, tem outras coisas aqui que aí só você lendo mesmo, você pode questionar algumas coisas específicas. Se você ler e passar para mim a pergunta, eu respondo em vídeo, ou se for uma coisa simples, sem texto mesmo. Bom, aproveitando aí, se inscreva no canal, dê o like, né? Faça todas aquelas coisas que é preciso para que o canal possa crescer e se manter. A aula de hoje eu queria falar sobre uma linha da antropologia, né? E um dos seus principais expoentes, né, que é o funcionalismo, com o Bronislaw Malinowski, certo? Seria o pensador, o antropólogo-chave da ideia de que você só pode entender uma cultura vivenciando aquela cultura a partir do trabalho de campo, né? Então, faz tempo que eu não falo de antropologia novamente, né? Não falo. Volto ao assunto de antropologia. Eu falei, quando eu estava apresentando aquele meu livro sobre Indivíduos em Rizoma, né, que foi baseado na minha dissertação de mestrado. Mas é interessante que o Malinowski ele cria, né, ele formaliza e populariza, pelo menos dentre os antropólogos, lá no início do século XX, essa ideia de que o trabalho de campo é a verdadeira formação do antropólogo, porque ele pode entrar em contato e relativizar a sua própria cultura e entender a outra. Mas assim, apresentar a obra de Malinowski e o próprio funcionalismo, você pode encontrar em vários outros canais, né, em vários outros professores que falam sobre isso, né. A ideia geral é que na teoria funcionalista sobre a sociedade, sobre a cultura, você tem instituições, né, e essas instituições dentro das sociedades, elas se repetem, né, como instituições, mas elas são diferentes na maneira como existem, né? Então, uma instituição econômica, uma instituição familiar, uma instituição religiosa, e essas instituições, elas continuam existindo em todas as culturas, apenas que são exercidas, são construídas, são simbolizadas de maneiras diferentes, mas continuam existindo. Então, a partir desse princípio, o pesquisador ele vai a campo e pesquisa como é que funciona essas instituições, e daí traz um trabalho descritivo, né, geralmente muito longo, né, bastante detalhado. O trabalho de campo se podia fazer naquela época era de longo prazo, né, um trabalho de campo de anos, em que o pesquisador ia para um lugar distante e vivia com outro povo e aprendia sobre ele e tentava entender e pegava todos os detalhes. Tanto que a obra do Malinowski, que é fantástica, ela é bem longa, né, bem densa, mas assim, tirando a experiência em si, o que ele formula de teoria é relativamente pouco, né? E é interessante, que é isso que eu queria chamar a atenção nessa aula, é que a formulação teórica que ele faz, ele puxa muito para um lado psicológico, né? Para um lado do behaviorismo, né? Para um lado um pouco da psicanálise também de Freud, talvez estivesse na moda na época, né? Era início do século XX. Mas é muito interessante que ele pega e elabora uma teoria, né, sobre a sociedade lá tropiandesa, né, lá no Pacífico, na Polinésia Pacífico, em que os significados das ações dos indivíduos, dentro especificamente de um ritual específico, que é um ritual que é de comércio a princípio, mas é um ritual também relacionado com a religião, com os ciclos de vidas, né, com os laços familiares, né, com o circuito dos objetos que, ao serem levados de uma
de uma ilha para outra, de uma aldeia para outra, né? Vão carregando as significados e tem uns sentidos também simbólicos da pertença de certos objetos a certas pessoas, que depois de um tempo volta para outras pessoas e continua esse circuito. E esse circuito cria uma noção de sociedade, né, de sociabilidade, um circuito de integração, né, um sentimento de integração, de que há algo maior do que simplesmente aldeias de pessoas sobrevivendo, né, com agricultura, né, especialmente com inhame. Mas o interessante é que ele elabora usando esse aspecto mais do comportamento ligado ao sentido, significado. Ele fala um pouco dos mitos também, das histórias daquela sociedade e como eles constroem elas a partir da sua realidade física, né, sua realidade geográfica, digamos assim. Então, histórias de uma ilha que tem uma pedra que está no formato tal, que ali o sujeito tal, que a esposa aconteceu isso, e aí por isso ele se petrificou e ficou naquilo. Então tudo isso, né, ele vai modulando uma interpretação de cunho bastante psicológico, né, misturando um pouco de psicanálise e um pouco de behaviorismo. Então, é como se, pelo lado behaviorista, né, o comportamento dos indivíduos que fazem aquele ritual de trocas, né, chamado a Kula. Esse ritual de trocas, ele gera um comportamento tal nos indivíduos que está ligado aos elementos, né, simbólicos das psiques desenvolvidas, né? E aí as explicações das coisas que dão certo ou dão errado estão ligadas a esse circuito de trocas que dão certo ou errado, né? Então tem a história das bruxas, né? Então as bruxas, elas sobrevoam e fazem barulhos, tal, que assim, a interpretação de fora, né, que não está dentro daquela crença, daquela coisa mística deles, sabe que ali é o vento, certo? O vento é um lugar marítimo, né? Então o vento uiva quando passa em certos lugares, mas aí é interessante como é colocado para construir as psiques e os comportamentos, a maneira de interpretar os sentidos, né, das ações e das instituições, e como os indivíduos vão entendendo o mundo e construindo o sentido do mundo lá deles, né, na sociedade deles. E aí o Malinowski, ele, de maneira genial, né, relaciona isso com esse grande evento comercial, entre aspas, né? Ele até menciona que a chegada assim, da troca comercial monetária, né, com dinheiro, ainda estava chegando lá naquela época. Então ele já previa que eventualmente ia desaparecer aquele ritual do Kula, porque Kula só tinha um sentido porque eventualmente aquilo que era trocado voltava para quem era o doador original. Então criava um laço. Quando se coloca dinheiro nisso aí, o negócio desaparece do sentido mais simbólico, mais profundo daquilo ali. Ele ganha outros sentidos, né? Outros sentidos, mas no caso a interpretação dele estaria fadada, de certo modo, a deixar de existir como referência factual, né, real, já que as sociedades são dinâmicas, né, as culturas são dinâmicas. Mas é muito interessante que, além de ser um grande pioneiro da antropologia, do trabalho de campo, ele faz essa relação com a psique, a psicanálise e o behaviorismo, né? E aí isso funciona até hoje, né? Quando você faz pesquisando trabalhos de campo variados, ambiente urbano, ambiente rural, né? Ambiente primitivo, ambiente moderno, o que ambiente for, né? Que campo for de pesquisa, sempre dá para se puxar questões de comportamento, né? Questões de construção simbólica a partir de elementos, né, da construção psicológica dos indivíduos. Então ele foi pioneiro nisso também, e eu queria só apontar isso nessa aula, para que quem tiver interesse, estiver pesquisando, estudando sobre antropologia e sobre funcionalismo nesse momento, tenha essa visão a mais, né, além da questão da apresentação sistemática da obra do Malinowski, né, dos Argonautas lá do Pacífico, que é a obra principal dele, a obra mais conhecida, e o que é o funcionalismo, né? Eu apresentei em linhas gerais, mas é claro, ele
tem mais, tem outros representantes, tem outras maneiras de ver, e ainda tem uma presença muito forte, né, na antropologia britânica, certo? Bom, eu espero que isso tenha ajudado, e vamos ver nas próximas aulas, próximos encontros, outros temas, tanto de antropologia, de sociologia, filosofia, comunicação e literatura, certo? Até o próximo encontro e não se esqueçam de comprar o seu livro, tá bom? Até, tchau!